testemunho que eu vou contar hoje é a respeito do nascimento da minha filha. Eu tinha uma série de causas impeditivas para engravidar, endometriose, adenomiose. Alguns anos antes, eu tinha inclusive passado por uma cirurgia para retirar um cisto, quer dizer, 2 cistos. Um no ovário direito, que era um cisto, um endometrioma, e um no ovário esquerdo, que era um cisto com debris. E quando a médica viu isso, junto com o exame de sangue, o CA-125, que é o marcador tumoral de câncer no ovário, ela achou que poderia ser, mas não chegou a me dizer. Só depois da cirurgia, que retiraram, mandaram para biópsia e deu negativo, que não era câncer, ela falou, né, quando viu o resultado, disse pelo tamanho do cisto, pelas características, pelo exame de sangue, eu tinha certeza que seria maligno, não sei como, não é. Aí eu louvei muito o nome de Deus, né? Eu sei porque não foi maligno, foi milagre de Deus na minha vida. E depois disso eu passei por um tratamento de Zoladex para reduzir os nódulos que tinha no útero. Só que não fez efeito nenhum o tratamento. Os nódulos continuaram com o mesmo tamanho. E isso foram uns 4 a 5 anos antes de engravidar. Então a endometriose continuou, a adenomiose continuou. Inclusive, antes, acho que 1 ano antes de engravidar, eu fiz um outro exame e detectou, né, a adenomiose, que é quando a pele do endométrio, o tecido do endométrio, ele fica entre a parede do útero. E quem tenta engravidar sabe que é praticamente impossível engravidar com esse quadro. Os nódulos, a endometriose, a adenomiose, enfim. Com toda essa situação, mesmo assim eu tentava e todas as vezes o exame dava negativo. E aí eu comecei um jejum com a minha mãe e a minha irmã. E nesse jejum, no primeiro dia, eu me ajoelhei, orei muito. E chorei muito também, pedindo a Deus para falar comigo. E para me dar também um bebê. E quando eu terminei de orar, sentei na cama e pedi a Deus para falar comigo. E na Bíblia. E na hora eu disse, eu sei que não é recomendado fazer isso, Senhor, de tipo abrir a Bíblia assim aleatoriamente, mas pedi para ele abrir uma exceção para que ele falasse comigo na Bíblia, porque eu estava assim muito aflita, né, com a situação. E aí eu abri a Bíblia em Levítico 12. Não foi nessa Bíblia, foi em outra que está guardada junto com outros livros, porque eu não a utilizo mais. Essa que eu utilizo no momento, mas era bem destacado, assim, só esse capítulo na página. E quando eu abri, eu pensei, lei, em Levítico só tem lei, acho que Deus não vai falar comigo, não. Mas aí, quando eu comecei a ler o que tinha no capítulo 12, dizia, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e der à luz um menino, inclusive na versão que eu li, pelo que eu recordo, tinha escrito um filho. E aí depois discorre a respeito do ritual de purificação, né? Quando a pessoa passa pelo parto. E aí eu na hora percebi que Deus tinha me respondido e que Ele iria me dar sim um bebê como eu tinha pedido. E depois disso eu só tive mais um ciclo e no seguinte eu já estava grávida, para a honra e glória de Deus. E outra coisa interessante é que eu sempre dizia que queria engravidar a partir dos 30 anos.
E eu até tinha esquecido disso. Nesse período eu estava com 29, quando eu comecei a tentar engravidar, mesmo esquecendo desse detalhe dos 30. E aí, no dia que eu fiz aniversário, recebi até uma ligação da minha avó. Ela falou várias coisas, entre elas disse que Deus me abençoasse, me desse a filhinha que eu tanto queria. E 2 dias depois eu fiz o teste de gravidez, 2 dias depois de completar 30 anos. 2 dias depois eu fiz o teste e foi confirmado, né, que eu estava grávida, para a honra e glória de Deus. Então Deus se preocupa com todos os detalhes, até aquilo que você fala, que você deseja e nem recorda mais. Ele presta atenção. E se ele fez isso por mim, ele pode fazer por você também. Você só precisa acreditar, pedir a ele, se for a vontade dele na sua vida, o melhor para a sua vida, ele vai atender. Então toda honra, toda glória e todo louvor seja ao nosso Deus, que é tão bom, tão amável e poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.